O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva." Jesus, então, o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ele pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e voltando-se no meio da multidão, perguntou: "Quem tocou na minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo." Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talitá cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Talita cum, talita cum, talita cum. É uma expressão de se colocar de pé. Levanta, anda, né? Então, quando Jesus diz isto, é para que a gente se coloque de pé, para caminhar junto com Ele. Agora, antes, a morte estava tomando conta da nossa vida. Nós estávamos entregues à morte. A morte tinha poder sobre a minha vida.
Jesus veio para nos resgatar da morte, tirar-nos da morte. A morte agora, quem está em Cristo, ela não tem mais poder. Só quem está em Cristo, precisa ficar bem claro. Se eu não creio em Cristo, não quero viver, não quero caminhar com Cristo, a morte vai tomar conta da sua vida. Você está entregue à morte. Então, a chave da glória é Jesus. Ele que tem o poder de nos dar a vida eterna. Só nele, Pai confiou ele a esta graça. Então, quem está em Cristo tem o poder de vencer a morte. É a nossa chave para entrar no céu. Mais ninguém. Então, se eu não estou vivendo em Cristo, eu já sei o que pode acontecer comigo. Por isso, aquelas pessoas que estavam na casa, que não acreditavam, não criam em Cristo, começaram a zombar dele, rir dele. Porque muita gente que ainda não crê em Cristo, zomba, escarnece, não acredita, acha que ele não tem poder. Então, nós vamos deparar com isso no mundo, todos os dias. A cada instante nós vamos encontrar com pessoas que ainda estão vivendo outra filosofia religiosa e que não crê que Jesus tem o poder de dar a vida para salvá-lo, para levar ela para o céu. Tem gente que ainda, muitos protestantes vivem, porque assim que morrer, eles vão ficar dormindo. Não acreditam que vão para o céu. A maioria dos protestantes, igreja evangélica, pentecostal, acredita que assim que eles morrerem, eles vão ficar na dormição, vão ficar dormindo. Não vão encontrar com Cristo. Assim como a reencarnação também, as pessoas que acreditam na reencarnação, Cristo não tem poder sobre a vida dela. Ele não tem poder de destruir a morte, de pagar os seus pecados. Eles não acreditam no perdão dado por Deus. Então, vivem que eles mesmos, fazendo caridade, eles vão se reencarnando até ser salvo, até viver a plenitude da vida deles, até eles pagar todos os pecados. Então, não aceitam o perdão. Então, nós vamos deparar com isso a cada dia. Quantas pessoas saem da igreja católica e vão para a igreja evangélica? Trocou a vida eterna, trocou o céu para ficar dormindo. Para ir para a dormição, não acreditar que Jesus tem o poder de levar ela para o céu. De ver a glória de Deus, de contemplar Jesus face a face. E aí está a riqueza. Aquela mulher, porque Jesus ontem estava lá em Genezaré, e aí ele foi naquela cidade, e ali foi falar do reino de Deus, anunciar o reino de Deus. Aquele povo de Genezaré, havia aquele homem possuído, aquele homem possesso por aquele espírito imundo, que eram muitos, mais de 2.000 demônios. Ele foi lá em Genezaré. Aquele povo não quis receber Jesus, mandou Jesus embora da sua cidade por causa de porcos, por causa de dinheiro, por causa de bens. Tem gente que troca Jesus por causa de bem, por causa de porcos, por causa de cachorro, por causa de animal, por causa de gado, por causa de galinha. Tem gente que troca Jesus por causa de um carro, de uma roupa, troca tudo. Ele deixa Jesus de lado por causa de uma festa pagã. É capaz de trocar Jesus, trocar o domingo por um dia, para uma festa. De deixar de comungar, de ir na Eucaristia, de celebrar uma santa missa, de estar na igreja por uma festa pagã. Troca. Somos capazes de fazer isso. Há muitos que são capazes de trocar Jesus por qualquer coisa. Trocam. Então, por isso, Jesus estava lá. As pessoas pediram que ele fosse embora da sua cidade. Aquele possesso queria ir com ele, que tinha sido liberto. Jesus disse, não, fica aqui e testemunha para esse povo. Aí depois nós vamos ver
que quando Jesus volta a segunda vez, aquele homem conseguiu converter a cidade inteira. Porque ele foi testemunho da glória de Deus na sua vida. E nós vamos converter a nossa casa quando nós formos testemunho da nossa vida em Deus. Você vai converter a sua família, vai converter a sua casa, vai converter seus amigos. Você vai levar eles a experimentar o que você experimenta em Deus. É assim que é a pedagogia. É assim que é a graça de Deus. Aquela mulher que vai por trás de Jesus tocar. Porque é interessante quando a gente toca numa pessoa por amor, né? Quando você põe a mão no ombro de uma pessoa porque você ama, e você toca nela, você sente o teu coração, ela sente o teu coração até pulsar. Quando uma criança vem, te abraça, ela toca com amor você sente aquele carinho daquela criança, porque é um toque de amor, né? Há pessoas que você põe a mão nela, você não sente nada, porque você só pôs a mão nela. Você não fez um gesto de amor. Você só pôs a mão. Para dizer que quando uma pessoa toca por amor em nós, nós sentimos o efeito da graça do amor daquela pessoa. Por isso que Jesus sentiu quando aquela mulher tocou nele. Ele viu que dele saiu esta força, esta graça de que ela precisava. Por isso, quando uma pessoa toca em nós, vem perto de nós, nós sentimos a alegria do nosso amor passar para ela. A graça que está em nós ser manifestada no coração dela. Que bom que você pôs a mão, né? Que bom que você me tocou, que bom que você me abraçou, que bom que você está perto de mim, né? Quando a pessoa aproxima de nós para essa graça, nós sentimos este exalar do nosso amor para aquela pessoa. É o que Jesus sentiu. E aí ele perguntou quem foi. E ela se colocou. E aí Jesus vai dizer para ela, que bom, né? Faça segundo a sua vontade. E ela foi curada imediatamente. Por isso, quando nós entramos aqui na Eucaristia, quando você entra aqui para comungar o corpo e sangue de Jesus, será por que a gente não é curado? Será por que a gente não é curado? Se nós estamos tocando em Jesus, se nós pegamos Jesus com a nossa mão, mas pegamos com a mão, mas não pegamos com o coração, não está no nosso coração ainda. Não entrou dentro de nós ainda esta graça, que é o próprio Senhor, que é o próprio Cristo que está ali, e que eu estou tocando nele, que agora ele vai fazer parte da minha vida. Ainda ficou como um pão. Tem gente que pega como um pão. Pega e às vezes até com má vontade. Porque quando a gente fala corpo de Cristo, às vezes a pessoa nem responde. Nem tem coragem para dizer assim, amém. Que bom, é mesmo Cristo para mim. Ele é a glória para mim. Às vezes fala com a má vontade um amém que fica até triste. Às vezes tem hora que o ministro não deveria dar comunhão quando a pessoa não fala amém. Nem o padre. Que a obrigação da pessoa é falar pelo menos um amém. Fica com má vontade de falar amém. Por que entrou na fila da comunhão se você ainda não acredita que ali está Jesus, corpo, sangue, alma e divindade? Por isso não acontece muitas coisas na nossa vida ainda. Se fosse por causa daquelas pessoas que estavam lá na casa de Jairo, não tinha acontecido milagre nenhum, a menina não tinha sido ressuscitada, porque eles estavam lá escarnecendo, chorando. Chorando por quê? Por causa da morte? Não por causa da vida? Nós ficamos muito mais parados na morte do que na vida. Muito mais parado nas misérias, nos pecados, nas fraquezas, como está na primeira leitura de hoje. Mostrando o que Jesus está dizendo. Olha o tamanho de multidão que tem para nos testemunhar. Deixamos de lado que as pessoas, o que nos pesa no pecado. Deixa de lado o pecado, ele pesa a sua vida, ele te faz você sofrer, ele te humilha. É o pecado. O peso que nós carregamos é do pecado. As misérias que nós carregamos é do pecado. E está dizendo, o pecado é que nos envolve. Empenhemos com perseverança no combate que nos é proposto, nos libertar de todo o pecado. Com os olhos fixos em Jesus. É nele que você tem que buscar força. É nele que você vai buscar a sua libertação. É nele que você vai buscar a sua cura. Na hora que você vem comungar, você vai tocar no Senhor. Senhor, cura-me desta miséria. Assim como aquela mulher fez, nós podemos fazer também.
Por isso temos aqui, perseverar no combate que nos é proposto e completar em nós a fé. Essa é a nossa fé. Se ela não for completa, nós vamos continuar pondo a mão em Jesus, colocando Ele na nossa boca, e Ele continua sem poder agir no nosso coração, porque nós não acreditamos que Ele tem poder na nossa vida. Ainda não realiza nada em nós, porque nós não deixamos Ele realizar. Não permitimos que Ele realize em nossa vida. Então, hoje Deus trouxe aqui, porque se nós não aprendemos, é tempo de aprender a suportar as intempéries da vida, o sofrimento. Eu sofro porque, Senhor, se é para a Tua glória, me dê a alegria de sofrer. Dê a alegria de saber enfrentar essa doença, essa enfermidade, esse sofrimento, essas dificuldades. Porque se esta é a minha cruz, me dá a graça de saber suportar e vencê-la em Ti. Porque aqui hoje Jesus está nos oferecendo como suportar o sofrimento. Até sangrar, para que a gente não se deixe banhar pelos pecados e as misérias deste mundo. Fechamos nossos olhos por um instantezinho. Vamos pedir essa graça para nós no dia de hoje. Pedindo que esta força do céu, que a hora que você vier na comunhão, quando você vier ouvir a palavra de Deus, deixe ela banhar seu coração. Quando você tocar na Eucaristia, Senhor, cura-me, santifica-me, faz de mim um sacrário vivo.